Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flá Assunção. Estamos chegando agora na manhã dessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, como vocês estão notando, eu estou um pouco rouco ainda da partida de ontem entre Flamengo 2, Fortaleza 0, mas mesmo assim vamos tentar fazer esse vídeo aqui de informações. Vamos lá. O Flamengo jogando ontem no Castelão conquistou 3 pontos importantíssimos na busca da classificação para a fase de grupo da Libertadores 2024. O time dirigido por Tite fez durante todo o jogo um jogo seguro, um jogo controlado, um jogo equilibrado, sabendo o que queria na partida, tendo no lateral esquerdo Filipe Luís o ponto de equilíbrio nesse time. O coletivo ontem foi muito mais importante do que o individual, até porque o individual que poderia ser o destaque maior, Arrascaeta, ele teve apenas uma atuação bem discreta, a atuação do Arrascaeta ontem, né? Com o resultado e os 3 pontos, o Flamengo não melhorou sua posição na tabela, porque ainda tem um jogo a menos, ainda somos o 6º colocado no campeonato. Primeiro, porque ainda temos um jogo a menos e também porque perdemos pelo saldo de gols a 5ª posição, custo de uma defesa, um sistema defensivo muito falho, que já tomou 36 gols no campeonato. A gente perdeu essa 5ª posição para o Atlético Mineiro por conta do saldo de gols. Filipe Luís e Thiago Maia, os jogadores que foram para a partida de ontem contra o Fortaleza pendurados pelo cartão amarelo, todos dois tomaram cartão e então estão fora da próxima partida, quarta-feira, diante do Palmeiras, 21h30 no Maracanã. Exaltar também aqui, meus amigos, a presença maciça da torcida do Flamengo no Castelão. Foram 16 mil rubro-negros, 16 mil representantes da nação empurrando o time na busca pelos 3 pontos, né? Flamengo agora terá 3 decisões, literalmente falando, Palmeiras, Fluminense e Bragantino, 3 jogos que podem selar o nosso destino na fase de grupo da Libertadores de 2024. Temos que vencer esses 3 jogos. Diante do Palmeiras, o Flamengo terá a volta de Gerson e também de Wesley, que ficaram fora da partida de ontem contra o Fortaleza. Gerson por suspensão e o Wesley por problemas gástricos. BH continua fora, cumprindo outro jogo da suspensão. E Gabigol dependerá do exame de imagem que fizer sobre o problema que tem no músculo adutor da coxa. Então hoje a gente vai ter algumas definições. O Flamengo se reapresenta hoje às 15 horas no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para enfrentar o Palmeiras no próxima quarta-feira, 21h30, né? Os titulares farão trabalho regenerativo na academia e os demais jogadores farão trabalho técnico-tático com o staff de Tite no campo. O atleta Cebolinha também será reavaliado hoje, pois o mesmo, ao desembarcar ontem à noite no Rio de Janeiro, mancava da perna. Ao longo do dia, será avaliado e também o Flamengo deve informar aí a situação de... A meu ver, eu acho que deve ter sido só uma pancada e ele vai estar normalmente pronto para quarta-feira jogar contra o Palmeiras. Os jogadores Alan e Davi Luiz seguem sua recuperação, fazendo trabalho já no campo, entregues ainda à fisioterapia do clube, tentando voltar antes do final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo movimentou suas categorias de base sub-15 e sub-17 no final de semana em semifinais do Campeonato Carioca. No sub-15, empatamos em 1-1 contra o Vasco e agora jogaremos na Gávea por um simples empate, outro empate, para chegarmos à decisão. Já no sub-17, meus amigos, depois de começarmos vencendo o jogo, fomos goleados pelo Vasco da Gama por 5-1. Eu assisti o primeiro tempo e digo com certeza,
esse placar não diz o que foi a partida no primeiro tempo, não. Agora, precisamos vencer por 4 gols na Gávea para chegar à final do Campeonato Carioca. Muito difícil, né? O Vasco tem um time bom, mas é muito difícil o Flamengo conseguir. Hoje, meus amigos, segunda-feira, é dia de decisão no vôlei feminino. Flamengo e Fluminense se enfrentam às 21 horas no Tijuca Tênis Clube, jogo que vale o título de campeão carioca de 2023. A Flá TV transmite o jogo ao vivo. A vitória do Flamengo diante do Fortaleza recolocou o Flamengo como melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Foram 17 jogos como visitante e 28 pontos conquistados. Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras completam o top 4 dos melhores visitantes do Brasileirão. O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, logo após a partida de ontem contra o Fortaleza, concedeu entrevista coletiva para falar exclusivamente contra as arbitragens em jogos do Flamengo e a falta de critério em lances semelhantes quando não são jogos do Flamengo. Primeiro, falou da expulsão e do cartão amarelo sofrido por Bruno Henrique no jogo contra o Santos. Totalmente sem coerência, até porque nem houve falta para o Bruno Henrique merecer levar o cartão amarelo. Falou também da expulsão do Gerson, né? Que totalmente descabida, porque descaracteriza tudo que a gente sabe o que é cotovelada. Falou também da não expulsão do Endrick do Palmeiras no jogo de sábado contra o Atlético Paranaense, em lance semelhante ou até pior do que o do Gerson, e nem o VAR chamou, né? E por final, o Bruno Espino falou também ontem da não marcação de um pênalti escandaloso que o seu Daronco, só ele fez questão de não enxergar, né? Então, muita coisa errada quando os jogos são do Flamengo, principalmente no que se refere à arbitragem. Hoje vai sair o árbitro do jogo contra o Palmeiras, vamos ver, deve ser um rodízio aí. O Klaus não é, porque é paulista. Sabe quem que deve ser? Deve ser o Braulio da Silva Machado. Escrevam aí. Não sei se o Braulio, porque o Braulio... pode ser o Braulio. Precisamos destacar 2 jogadores ontem contra o Fortaleza. Luiz Araújo, um motorzinho, e Felipe Luiz, o ponto de equilíbrio do time. Luiz Araújo, incansável, uma formiguinha na marcação. Se não foi bem contra o Santos, ontem se superou. Inclusive, foi eleito o melhor jogador da partida. Fez o 2º gol do Flamengo. Felipe Luiz, o ponto de equilíbrio, a sensatez, o futebol jogado de forma fácil e ele que dá outra cara à equipe do Flamengo. Pena que o físico do Felipe Luiz não permita ele jogar mais do que uma partida por semana, né? E depois de 4 meses, meus amigos, sem marcar gols com bola rolando, o centroavante Pedro do Flamengo chega ao 2º jogo consecutivo marcando gol, chegando agora ao 31º gol da temporada, conseguindo aí bater o recorde seu em temporadas jogando pelo Flamengo. Agora é o seguinte, uma consulta a você que está nos ouvindo. O que é que você acha? Você acha que depois de 2 jogos consecutivos, entrando no decorrer da partida, você colocaria o zagueiro Rodrigo Caio para substituir Thiago Maia, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo contra o Palmeiras na quarta-feira? Responda aí, coloque o seu comentário no vídeo e ajude o Marquinhos a tirar essa dúvida. Bom, as notícias foram essas. Estou meio rouco por conta do jogo de ontem do Flamengo aqui em Fortaleza, mas tomara que tenha dado para vocês pegarem aí todas as notícias e as informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se inscrevam no canal, deixe o like, compartilhe os conteúdos e também ative o sininho das notificações. Tá bom, meu amigo? Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!